Levanta a mão assim para mim. Então você que é pai, feliz Dia dos Pais. A gente está numa data comemorativa hoje, muito importante, né? De uma figura muito preciosa e muito rara que é um pai, né? Eu acredito que um pai é muito raro, né? É muito raro e precioso. Essa é uma data muito importante, porém acontece que para muitas pessoas do nosso convívio ela não tem significado nenhum. Por quê? Porque são pessoas que não tiveram, infelizmente, ali a presença do seu pai, né? Foram pessoas que sofrem ali até hoje, por muito tempo na sua vida, com a ausência paterna. Isso é uma dor muito grande da nossa sociedade, né? O pastor até sempre traz esse dado, que 1/3 da população brasileira sequer tem o nome do pai na certidão de nascimento. 1/3 da população brasileira. Se nós falamos aí de uma população total de 211 milhões de habitantes, é muita gente, 1/3, né? É muita gente. Então, vai ser comum nós encontrarmos essas pessoas, acredito que aqui tem várias, né, que realmente viveram ali longe do seu pai. E eu me deparei com uma carta hoje, e eu quero ler ela para você. Fala o seguinte nessa carta: a verdade é que o luto de um pai vivo é um padecer silencioso. Enquanto todos comemoram, o filho do pai ausente encara a distância de um pai que não soube amar. É verdade que a gente só dá o que tem, então provavelmente ele também não foi amado, por isso ele não deu amor. Hoje, mais do que qualquer outro dia do ano, saiba que você é visto, é amado e lembrado por Deus, e nunca estará só. A alegria de ser chamado filho de um Pai celestial, que desaprova o abandono, deve ser muito maior que a dor de não celebrar esse dia com um pai terreno e humano. A ausência do seu pai natural não oculta a onipresença de Deus na sua vida. Ele é e sempre será um pai bom e um pai eterno. Permita que ele ocupe esse lugar e seja a referência que você não teve. Com amor aos filhos de pais ausentes. Então, se você teve essa ausência paterna na sua vida, ou se não, se você é como eu, que não enfrentei esse problema. Esse problema eu não enfrentei, né? Esse daí. A verdade é que não importa esse tipo de relação, porque existe um pai que ele é bom. E ele é o meu e ele é o seu pai. Ele é Deus e ele está presente nesse lugar. Então seja bem-vindo à casa do seu pai. Ele tem amor para você, ele tem cura para você e ele não vai te abandonar. Não, ele não vai te abandonar, ele tem amor para você. Ele não é um pai que abandona. Ele é um pai que mesmo que o filho o abandone, ele está de braços abertos para receber de novo. Então eu te convido nessa noite a, com teu coração cheio de gratidão, cheio de alegria, cheio de senso de pertencimento, vem adorar o Senhor, adorar aquele que é o nosso Pai, e Ele é bom. A palavra fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que gosta de dar presentes. Eu te pergunto, você gosta de receber presentes? Quem gosta de receber presentes? Eu gosto. Então Deus tem presentes para você. Ele é um pai bom e tem presentes para te dar. Pai, em o nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Primeiramente, nós queremos te dar um feliz Dia dos Pais. Para você que é o nosso Pai eterno, é o nosso Pai bondoso que nos ama. Em o nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de se tornar filhos de Deus. Nós podemos encher a nossa boca e te chamar de Pai.
Abba, Pai, papaizinho querido, nós estamos neste lugar para te amar. Nós sabemos que essa é uma noite que você preparou para nós. E nós estamos com grandes expectativas para continuar provando da tua alegria, da tua paz, do teu amor, porque você é bom. E a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Nós te entronizamos e te exaltamos essa noite, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Há um lugar em ti pra mim. Você pode dizer isso? Há um lugar em ti pra mim, Senhor. Há um lugar em ti pra mim. Ainda que os meus pais me abandonem, tu permanece fiel. O teu amor é pra sempre, tua paternidade é pra sempre, teu amor de gerações a gerações. Há um lugar em ti pra mim. Te adoramos, Jesus. Você pode dizer um elogio. Te adoramos a ti. Adoramos a ti, Jesus. Você pode dizer um elogio a Ele. Adoramos a ti, Senhor, porque tu és fiel. O teu amor nos alcança agora. A tua cura nos alcança agora. A tua graça nos alcança agora, Senhor. Nos rendemos a ti. Olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta.
presença, não há lugar melhor. Tua presença é o meu lugar. Tua presença, expresse. Tua presença é o meu prazer. Tua presença
és digno. Tu és digno. Meu Jesus. Tu és digno.
pai que é como o sol, todo dia aparece e sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão e mesmo não expressando, sempre ele te ama de montão. Tem pai que é herói e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixa, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Tem pai que é como o sol, todo dia aparece e sempre nos aquece com amor. Tem pai que é caladão tem pai que é herói e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem outros que se vão e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixa, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, mora lá no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Du 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 du, la 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 la, la la la. E essa história não tem fim, igual ao amor dele por você e por mim. Amém? Quero te convidar essa noite a exercer a tua generosidade, parte maravilhosa do culto. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 32. Que vai falar assim: e era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhes eram em comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, pois tudo o que possuía, seja bens ou casas,
vendiam e traziam o valor do que foi vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam cada um segundo a necessidade que tinha. Nessa passagem aqui ele está falando um pouquinho da igreja de Atos, né? Que é uma igreja que nós temos como referência de uma igreja fervorosa, uma igreja de milagres, né? E na igreja de Atos, eles tinham uma entrega de coração muito forte a Deus. E os milagres seguiam também. Mas a gente tem um costume que a gente fala aqui. Se você perceber aqui na igreja de Atos, eles não tinham nada como deles. Eles deitavam o que tinha aos pés dos apóstolos e entregavam tudo. Quando a gente fala tudo, não é só o teu tempo, não é só o teu dia, mas é também o teu dinheiro. O dinheiro não faz parte? Faz parte. E a gente tem um costume que a gente fala o seguinte: a última coisa que se converte no crente é o bolso. Quem tem o bolso convertido aí? Eita, vou perguntar de novo, ver se converte mais algum. Quem tem o bolso convertido? Amém. Mas você concorda comigo que o bolso realmente é o último que se converte, né? O crente se torna crente, tudo, mas o dinheiro continua lá, né? No mundo. O nosso dinheiro, ele não vem para a casa do Senhor com a gente, né? Até tem um costume, tem uma história, né? A história das cédulas, né? A Leoneide que conta a história das cédulas. A cédula de 50 ia para onde, Leoneide? A cédula de 50 se conversavam dentro da carteira, né? Ali as cédulas. Isso antes do Pix, né? Aí, antes do Pix, as cédulas estavam conversando dentro da carteira e a cédula de 50 falou: olha, sua cédula de 50 aqui, eu vivo no shopping, ando muito na Riachuelo, na C&A, né? Esses lugares que eu passeio. Aí a cédula de 20 falou o quê? A cédula de 20 falou assim: mas eu vou para a sorveteria. Eu gosto de um milkshake. Milk Mu. Quem já foi no Milk Mu? R$20 não dá para comprar, né? É muito caro. Mas aí o R$20 vai para a sorveteria. E aí a nota de 2, olha assim, eu não vou para a sorveteria. Ela já começa dando a paz do Senhor, porque a nota de 2 ela vai para onde? Para a igreja. Ela vai passar. Então a nota de 2 remendada, ela vai para a igreja, né? Então, essa é a história das cédulas. Por quê? Porque realmente nós somos crentes e o nosso bolso não se converte, né? E eu ouvi uma fala de um pastor que ele falou o seguinte: tudo aquilo que você acredita e que é importante para você, você coloca dinheiro. Tudo aquilo que é importante para você, você acredita, você coloca dinheiro. Quem gosta de futebol aqui? Sem vergonha. Quem gosta de futebol mesmo assim, levanta a mão. Que gosta muito de futebol. Você coloca dinheiro ou não em futebol? Tu gosta de futebol? Então não gosta. Quem gosta, bota dinheiro. Não é não? Quem gosta, compra a camisa do time. É ou não é? Quem gosta, vai pro estádio. Vai ou não vai? Quem fala assim, eu gosto, mas não faz nada, você não gosta não. Não, você não gosta. Quem gosta, paga o sócio torcedor do time. Quem que paga o sócio torcedor? Levanta a mão. Levanta, Jardel, a mão. Então o Jardel gosta, ele paga o sócio torcedor do time. Viaja para olhar o time, né? Então quem gosta, patrocina. Isso é verdade. Se você conhece alguém ali que gosta, por exemplo, da causa animal, isso é um negócio meio extinto no nosso meio. A galera mais gourmet ali gosta dessas coisas, né? Então, gosto da causa animal, eu defendo. Ele faz o quê? Patrocina, coloca dinheiro, vai lá e doa para ONG e tal, porque aquilo é importante para ele. Quem é vegano, né? Falei, patrocina a causa vegana. Sabe qual é o problema? A gente faz parte da igreja e não patrocina. Sabe o que é que isso diz? Que nós não acreditamos nesse projeto e não gostamos. Porque se o nosso coração estivesse aqui, teria dinheiro nosso. Amém? Então, se o teu coração, ele está na obra do Senhor, ele está nas coisas do Senhor, se você acredita que a igreja é o melhor lugar para a tua família estar, é o melhor lugar para tu criar os teus filhos, patrocina essa obra. Amém? Então, eu queria convidar você para vir ofertar essa noite, com bastante alegria e com o bolso convertido. E o Reginaldo está mostrando que tem
Pix no QR Code atrás da sua cadeira. Beleza? Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível, que traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Estende tua mão para cá. Pai, nós te agradecemos essa noite pelas ofertas, pelos dízimos dos teus filhos. Obrigado pelo coração generoso, Senhor. Em o nome de Jesus te agradecemos, Pai, porque se nós podemos dar é porque temos, porque o Senhor já colocou no nosso bolso. Sabemos que nada está quebrado, nada está faltando, mas tudo está prosperando, Pai. Tudo está prosperando nas mãos dos teus filhos. Nós declaramos em nome de Jesus, bênção aonde eles colocarem as mãos, aonde eles colocarem os pés, portas de emprego sendo abertas, eles prosperando, negócios dando certo, eles avançando, promoções chegando, porque nós acreditamos, Pai, que o Senhor, Ele tem prazer em nos presentear. Nós sabemos que você tem prazer em nos abençoar se o nosso coração estiver no lugar correto. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Já tem o seu coração? Mateus capítulo 13, versículo 24. Depois a gente pula para o 37. Podemos ler? Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhe: algum inimigo quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o trigo, não arranqueis com ele também. Não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Versículo 37 é a explicação da parábola. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou a semente é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os seus servos, os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre a parábola do joio, que é essa parábola de Mateus capítulo 13. Amém? Essa semana eu ouvi uma fala do pastor Cláudio Duarte que eu queria repetir aqui para vocês. O pastor Cláudio Duarte estava dizendo assim: a igreja vai viver daqui a alguns dias o melhor momento dela. Ela vai viver um momento extraordinário.
Aí ele pergunta: você sabe por quê? É porque vão persegui-la, porque vão fechar as portas da nossa igreja, porque vão nos impedir de falar de Jesus. E não vai caber mais crente misturado com cristão. O anjo vem para tirar o joio do meio do trigo. Não vai ter lugar para o crente meia boca. A seleção está estabelecida. Essa é a grande verdade. Nós estamos sitiados, dizia ele. Vou te dizer uma coisa, igreja. Conserta, porque a chapa vai esquentar. Já já, não tem mais grana em espécie. É tudo digital. Vocês já ouviram falar sobre o Drex? Não é? Drex vai ser o dinheiro digital brasileiro. E é um negócio muito interessante, porque o dinheiro digital, por meio dele, o governo vai saber em tudo que você está gastando, o que você está comprando, e se o governo não aprova, você não compra. A transação precisa ter uma aprovação para o dinheiro cair na conta, para finalizar a conta, né? Então isso leva mais a nós cremos sobre um governo mundial, sobre uma forma de você só faz o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Então, por exemplo, se o governo não quiser que você oferte na igreja, a transação não cai. O dinheiro é digital, cai onde eu quero. Enfim, tem algumas complicações que vão acontecer a partir desse dinheiro digital. O que a gente está vendo é que o mundo está se arrumando, o mundo está se preparando. Não é só esse dinheiro digital, é um monte de coisa que está acontecendo, que está sinalizando para que campo nós estamos indo, né? Então ele está dizendo que a igreja está para viver o seu melhor momento, e é porque ela vai ser perseguida. Ela está sendo perseguida. Aí ele diz assim: eu não acredito que vai dar mais muita gente na igreja. Confesso a você que já pensei em diminuir o tamanho da igreja. Nós estamos pensando em aumentar, ele está pensando em reduzir a igreja, né? Porque será que vai ter tanta gente assim na hora que a chapa começar a esquentar? Se hoje a turma está, qualquer coisa que você fala, eles vão embora. Ele diz assim: nossa, como o pastor foi grosso. Aí ele responde: grosso é o Satanás. Eu sou um Dom Juan. Então, igreja, vou falar uma coisa para você. Até eu estou falando uma coisa de madrugada. Cláudio, ora, meu filho. O olho fala: dorme, Cláudio. Ó, Cláudio, o Satanás vai ser solto. Ele está preso ainda, o maluco, disse o Cláudio, né? E está comandando tudo lá do presídio. Então, o diabo está preso e está até num negócio sério desse, ele consegue fazer graça. Mas ele disse que ele mesmo está dizendo para ele de madrugada: Cláudio, ora, Cláudio, né? Aí o olho diz: dorme, Cláudio. E ele diz: o Satanás vai ser solto, o bicho ainda está preso e está comandando tudo lá do presídio, né? Então essa é um áudio, né? uma palavra do Cláudio Duarte, que está aí na internet, e reflete muito bem. E ele falou isso depois que ele saiu de uma reunião lá no estado de São Paulo, uma reunião com, sei lá, políticos, administradores, não sei. Mas ele saiu dessa reunião e ele saiu preocupado com os destinos que as coisas estão caminhando, né? Então ele está nessa expectativa de que a igreja vai passar o seu melhor tempo porque ela vai ser perseguida. Só que no momento que a igreja é perseguida, muita gente vai saltar fora. Então hoje eu queria conversar com você sobre essa parábola do joio e do trigo, né? Essa parábola, a aplicação dela é que existem pessoas no meio da igreja que levam o evangelho de Deus a sério, e existem pessoas no meio da igreja que não levam o evangelho a sério. Existem pessoas que manifestam o fruto de Deus na vida delas, e existem pessoas que não manifestam o fruto de Deus na vida delas. Então, a parábola do joio e do trigo fala de dois tipos de crente, dois tipos de pessoas que vivem dentro da igreja, uns que levam a sério e outros que nem levam, não estão muito aí para essas coisas. Nós acreditamos que o joio aqui está se referindo à igreja e não ao mundo. Existe um pensamento que pensa, né, que essa parábola do joio está falando da igreja no mundo. Porque na hora que Jesus vai explicar a parábola, ele diz: o mundo
é o campo. Então, não é dentro da igreja. Tem um grupo de pessoas que diz, não está falando da igreja, não está falando de joio dentro da igreja, porque diz que a semente foi lançada no mundo, não foi dentro da igreja. Então, o joio tem no mundo, não dentro da igreja. Eu não concordo com isso. Eu concordo que Deus está falando realmente do joio dentro da igreja. Por que razão? Porque o Senhor diz que no dia que os anjos de Deus vierem, Ele ajuntará do seu reino todos os que causam escândalo e cometem iniquidade. Ora, se esses que causam escândalo e cometem iniquidade estão no reino de Deus, isso não é no mundo, é dentro da igreja. Além do que, a Bíblia fala que o julgamento de Deus, ele começa pela casa de Deus. Veja, Deus quer consertar a sua casa. O mundo já está perdido. Amém? O mundo já está perdido. O mundo jaz no maligno, o mundo já é do maligno, a Bíblia fala. Então, o que é que Deus quer consertar? A igreja. Deus quer consertar a sua igreja, o seu povo, né? Então, quando ele fala sobre o joio e do trigo, eu creio que ele está falando exatamente disso, de um tipo de pessoa que está dentro da igreja, mas que precisa tomar posicionamentos, precisa consertar algumas coisas, porque ele está se comportando, vivendo como se fosse do mundo, e não como salvo, e não como sendo de Deus. Então, isso é o joio e o trigo. Judas, o escritor do evangelho, de uma carta, né? Na verdade, a carta de Judas só tem um capítulo, ela fica antes do livro de Apocalipse. E eu penso que essa carta é um bilhete, né? Porque só um capítulo. Ele disse assim, Judas escreveu um bilhete e disse, leva ali para os irmãos, né? É brincadeira, besteira, gente, deixa para lá. É porque é tão pequenininho que eu digo, cara, isso aqui é uma carta, né? Pois bem, mas essa carta, apesar de ser bem pequenininha, que é a carta de Judas, é muito forte essa carta, né? É só um capítulo, mas, meu amigo, ele fala com tanta força, com tanta contundência, aquele texto que é extraordinário. Então, Judas, na sua carta, ele faz referência a uma turma de homens que ele classificou como homens ímpios. Diz ele que esses homens ímpios se introduziram disfarçadamente no meio da igreja, e que esses homens converteram em dissolução a graça do nosso Senhor Jesus, e negaram o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Então veja o que esses homens ímpios fizeram. Eles entraram disfarçadamente na igreja, e começaram a dissolver a graça. A graça de Deus é algo sólido, é algo forte, é algo poderoso, mas eles conseguiram transformar a graça de Deus numa garapa de açúcar. Dissolveram aquilo que era poderoso da parte de Deus, porque esses homens são homens iníquos. Então eles não só dissolveram a graça de Deus e transformaram, como eles negaram o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Ele diz que o joio se refere a pessoas que são pastores de si mesmas, e são pessoas que não têm o temor de Deus. São pessoas que rejeitam toda a autoridade, inclusive aquelas autoridades superiores. Essas pessoas, elas difamam de tudo o que não entendem. E até naquilo que compreendem de modo natural, mesmo nisso elas são corruptas. São homens que foram pelo caminho de Caim e que se atiraram no erro de Balaão por causa do amor ao dinheiro. E esses homens pereceram na rebelião de Coré. Escute o que Judas fala mais ainda. Ele disse, esses homens são rochas submersas, são nuvens sem águas, levadas pelo vento, são árvores sem folhas nem frutos, 2 vezes mortas e desarraigadas. Esses homens são ondas furiosas do mar, que espumam as próprias obscenidades, são estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Descrição muito forte. Então veja, ele disse que esses homens são rochas submersas. Rochas submersas, imagine uma pessoa navegando no mar, no rio, numa lagoa, e o cara enxerga só a pontinha de uma pedra. E então o homem pensa, é só uma pedrinha. E por acaso ele passa por ali, o barco bate, e todos morrem afogados.
Então ele está dizendo que esses homens são falsos, dão aparência de uma coisa e omitem outras tão importantes. E eles são capazes de causar muita morte e estrago por onde eles passam. São rochas submersas. Mas ele não disse apenas isso, ele disse são nuvens sem águas, levadas pelo vento. Nuvem. A nuvem ela foi preparada para dar chuva, para trazer prosperidade na agricultura, para trazer suprimento onde não existe. Mas ele diz que esses homens são nuvens, mas eles não carregam água. São só nuvens. Eles talvez até ameacem chover, mas não tem água, como é que chove? Só ameaça. E ele diz mais, são árvores sem folhas e sem fruto, 2 vezes mortas e desarraigadas. Você se lembra que árvores sem folha e sem fruto. Jesus foi buscar fruto em uma árvore, mas quando ele chegou na árvore só tinha folha. E então ele amaldiçoou e disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. Foi as palavras que Jesus deu para aquela árvore. E nunca mais alguém comeu fruto porque ela secou. O que o apóstolo está dizendo, o que Judas está dizendo, é que esses homens, eles são árvores que só têm folhas. Aliás, que nem tem folha e nem fruto. Então imagina o que ela é. Nada. Ele fala que essas árvores estão mortas e estão desarraigadas. Então elas são removidas do solo. De onde elas deveriam receber vitamina, de onde elas deveriam receber nutrientes, elas estão desarraigadas. Então existem pessoas que estão na igreja, mas elas não absorvem aquilo que Deus está derramando. Elas não são nutridas e não são alimentadas pelo alimento do céu. E a razão é simples, elas estão mortas e estão arrancadas das suas raízes. Estão arrancadas das suas raízes. Elas nem têm folhas e nem frutos, elas mentem. Olha que coisa forte. E depois ele diz que esses homens são como as ondas furiosas do mar, que espumam as suas próprias obscenidades. Então as ondas do mar, elas são levadas, elas são batidas e elas produzem um tipo de espuma. O que ele está dizendo é que esses homens, à medida que eles se movimentam, à medida que eles falam, à medida que eles trabalham, a única coisa que eles conseguem produzir é obscenidade, é imoralidade, é maldade. É só o fruto que consegue sair deles. Aí ele termina dizendo, eles são estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Então esse é o destino desses indivíduos. É forte? Então isso é uma descrição do que é o joio dentro da igreja. E o Senhor está dizendo, nós vamos resolver esse problema, nós vamos arrancar isso aí. E por que não é no mundo? Porque o mundo já está perdido, o mundo jaz no maligno, o mundo precisa ser salvo. O que se supõe é que se uma pessoa está na igreja, a gente acredita o quê? Que é salvo? Sim ou não? Só que uma pessoa não é salva só porque está na igreja. O irmão Reagan diz que você é igual você pensar que porque você entrou numa garagem, você não vira um carro. Não é assim? Se você entrar numa garagem, você não vira um carro. Do mesmo modo, se você entra na igreja, você não vira filho de Deus. Para virar filho de Deus, irmão, tem que ter arrependimento, tem que ter quebrantamento e mudança de vida. Eu estava dizendo aqui no início, no culto anterior para os irmãos, que algumas vezes a gente faz o apelo e chama as pessoas aqui para frente. E a gente chama para que as pessoas entreguem suas vidas a Jesus. Então você pergunta, do que você está se arrependendo? Ela dizia, eu tenho que me arrepender de alguma coisa. Não é só fazer essa oraçãozinha aqui, não. Oxe, voltar-se para Deus implica arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me invocar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu. Perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Então o simples fato da pessoa vir para o Senhor, a implicação é arrepender-se dos seus maus caminhos. Arrependimento. Amém? Então, existe uma necessidade de arrependimento. Então essa parábola do joio e do trigo, assim como outras parábolas na Bíblia, elas falam sobre uma seleção que Deus fará no fim do mundo. Então a parábola do trigo e essa parábola do joio, trigo e joio, ela fala de uma seleção que Deus fará.
Por exemplo, nesse mesmo capítulo que nós estamos lendo, a Bíblia fala sobre a parábola da rede. No versículo 47 diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda espécie de peixe. E quando cheia, puxaram-na para a praia, e sentando-se, puseram os bons em um cesto, os ruins, porém, lançaram fora. Aí complementa assim: assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dos justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus pergunta: entendeste essas coisas? Eles disseram: sim, nós entendemos. A mesma coisa eu digo para vocês: vocês entenderam? Ou eu deveria ler novamente? Digam, sim ou não? Jesus perguntou: vocês entenderam? E o pessoal respondeu: sim, nós entendemos. A mesma pergunta eu faço de Jesus: vocês entenderam? 2 entendeu, 3 não. Mas escute isso. Ele está falando que o pescador, quando sai para pescar, ele lança a sua rede. E quando ele puxa a sua rede, tem todo tipo de peixe. Sim ou não? Às vezes, quando eu estou em Moitas, eu me aventuro a pescar. Um dia desses eu pesquei o meu próprio pé. Mas normalmente, foi uma cena maravilhosa. Eu saí para pescar e voltei pescado. Foi tirado o anzol quando a gente chegou em casa. Então, foi uma aventura maravilhosa. Então, mas quando a gente está pescando, tem um tipo de peixe lá que parece um cururu. Como é o nome daquele? Baiacu. Eles amam pegar o nosso anzol. A gente lá todo feliz. Nossa, peguei um peixe. Quando a gente puxa, um baiacu. Aí esse égua, além de destruir o anzol, come a linha, come a isca e deixa a gente no prejuízo. Porque tem um dente feroz e ele fica mastigando a linha e deixa a gente no prejuízo. Mesmo quando a gente pega esse treco, a gente faz o quê? Joga fora. Quem é que vai comer baiacu? Não pega, não come. Então imagina que o pescador, ele lança a sua rede, ele puxa todo tipo de peixe, mas quando ele chega na margem, ele separa os bons e separa os ruins. Os bons ele leva para casa e os ruins ele dispensa. Então Jesus perguntou: vocês entenderam? Porque vai ser assim no fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dos justos, lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então essa parábola que nós estamos falando, joio e trigo, ela fala sobre uma seleção que Deus fará no fim do mundo. A gente pode ver também a seleção de Deus na parábola das 10 virgens. A Bíblia fala que haviam 10 virgens, as 10 estavam vestidas de noiva, as 10 eram noivas, as 10 estavam esperando o noivo, as 10 tinham lâmpadas. Mas só 5 entrou. E por que as 5 entraram? A Bíblia fala: porque ela tinha óleo de sobra. E as outras, o Senhor disse: você é louca se você está esperando o noivo sem ter óleo de reserva. O óleo de reserva fala sobre intimidade com Deus, fala sobre manter o fogo do coração para Deus aceso. Então, se eu estou esperando o noivo, eu preciso estar com a lâmpada do meu coração acesa. Eu não posso deixar que o fogo apague. Escute, irmãos, quem vai aquecer o fogo do nosso coração não é Deus, somos nós. É responsabilidade do sacerdote todos os dias acender o fogo do altar. E Deus havia dito: não deixe que o fogo do altar se apague. A tarefa do sacerdote todos os dias era cortar o pavio do candelabro, colocar óleo no candelabro e tocar fogo de novo. Então o fogo na lamparina é responsabilidade minha, não é Deus que vai colocar fogo, eu tenho que colocar fogo. Então o Senhor chamou essa virgem que estava esperando o noivo, chamou elas de loucas, se elas estão esperando o noivo sem ter azeite de sobra. Então veja, a parábola das 10 virgens fala sobre uma seleção. 5 entraram, 5 não entraram. A gente vai ver também em Mateus capítulo 24, versículo 40, Jesus dizendo assim: então
estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aí Jesus conclui assim: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então ele termina essa palavra dizendo assim: vigia, fica esperto, porque você não sabe o dia que vem o seu Senhor. Amém? Então veja que nessa fala de Jesus, novamente, ele faz referência a uma seleção. Estarão 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres trabalhando no moinho, será levada uma e deixada a outra. Isso é uma seleção. Estamos aqui? Então aquela ideia de que Deus ama todo mundo e todo mundo entrará no céu, aquela ideia que diz não existe inferno, Deus jamais mandaria um ser humano para o inferno, Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Essa informação é falsa. Os homens que escolherem andar no caminho diferente do caminho de Deus, eles terão o mesmo destino que Satanás teve. O mesmo destino. O inferno não foi feito para o homem, é verdade, mas eles andaram na mesma rebelião do diabo. É para lá que eles irão. A Bíblia está cheia de referência dessa forma. Essa não é uma pregação boa. Amém? Então, como Cláudio Duarte disse que a igreja ia esvaziar, eu vou ajudar um pouco pregando esse tipo de mensagem. Não é? Quereis vós ir? Ide vós. Se você tiver juízo na cabeça, vai dizer: como que eu vou, se só tu tens palavra de vida eterna? Se você tiver juízo na cabeça, aí você vai dizer: eu prefiro a tua palavra, porque o propósito da palavra é mesmo me confrontar. O propósito da palavra é ser marreta na minha alma. O propósito da palavra é esbagaçar as pedras que o diabo pôs lá dentro. O propósito da palavra é derreter o ferro inflexível e duro. É o propósito da palavra. E eu digo para você, não dá para você amassar uma pedra sendo carinhosa com ela. Oh, como eu te amo, você é tão... Não vai quebrar nunca. É quando você pega uma marreta e arrebenta. O meu sogro, ele era detonador de rocha nessas serras próximas aqui. Era a profissão dele. Então era esbagaçar com marreta aquelas pedras gigantes. Era o trabalho dele. O homem era um negão. Porrada de homem assim. De tanto pegar marreta e pá naquelas rochas. Não dá para esmagar rocha assoprando, beijando. Não dá, é porrada. Então quando o Senhor diz que a sua palavra é marreta que esmiuça a penha, é disso que Ele está falando. Então se você tem juízo na cabeça, você vai dizer: eu prefiro a marreta que esmiuça as pedras do meu coração. Eu prefiro o fogo de Deus que dói, que queima, mas o ferro que está me mantendo inflexível vai ter que se dobrar. Vai ter que se quebrar. Muito bem. Então veja que o Senhor disse: vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Porque vai existir uma seleção no fim do mundo. Haverá uma seleção e nós temos que estar preparados para ela. O último texto que eu quero citar, Jesus disse assim: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Preste atenção, novamente você tem o que aqui? Uma escolha. Deus escolheu. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que é que isso significa? Significa que o convite do Evangelho é anunciado a todo o mundo. Porém, são poucos aqueles que respondem com fé verdadeira a esse chamado de Deus. O Evangelho de Deus é anunciado em todo o mundo, porém não são todos que correspondem com fé verdadeira. Deixa eu te contar uma coisa. O amor de Deus não salva. Você pode dizer isso comigo? O amor de Deus não salva. Isso para mim é uma declaração muito forte. Como assim o amor de Deus não salva? Não salva. Está escrito lá em João capítulo 3,16. Está escrito lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção. Deus amou o mundo de tal maneira, correto? Ao ponto de entregar seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
O amor de Deus não salva? Não. O que é que salva? A resposta que eu dou ao seu amor. O fato de você dizer, Deus me ama, então Ele me entende, Ele me aceita. Não é bem assim. O que vai resolver o nosso problema é a resposta que nós dermos ao amor de Deus. Se nós não dermos nenhuma resposta ao amor de Deus, nós continuaremos perdidos, embora Deus nos ame tanto. Não há como Deus salvar se eu não der uma resposta ao seu chamamento. Porque Deus mandou a sua palavra a toda a terra, chamando a todos os homens ao arrependimento. Mas quem deu crédito à nossa pregação? O profeta Isaías disse isso. Quem foi que deu crédito à nossa pregação? É verdade. Jesus veio surgindo como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência, nem tinha formosura, não havia beleza para que o desejássemos, mas Deus quis derramar sobre ele a ira dos nossos pecados. Deus quis moê-lo, Deus quis fazê-lo enfermar, Deus quis que o pacto da salvação, da paz, estivesse no seu sangue, na sua carne, no sacrifício do seu corpo. Deus quis. Mas aí o profeta diz, mas quem foi que acreditou na nossa pregação? Quem foi que deu crédito? É verdade, Deus veio surgindo. Mas quem foi que deu crédito? De modo, irmãos, que Deus chamou o mundo inteiro. Deus chamou o mundo inteiro, mas Ele não pôde escolher, porque a sua escolha depende de uma resposta que você vai dar. Então, fica certo disso, não é o amor de Deus que me salva, é a minha resposta ao seu amor. Eu posso ir para o inferno, Deus me amando tanto. E pode ter certeza que Ele ama. Mas se você não der uma resposta, nada vai acontecer. Ele amou o mundo de tal maneira, para que o mundo não se perdesse. Mas os que não creram, se perderam. Amém assim? Então eu quero chamar a tua atenção para isso, que haverá uma seleção no fim do mundo, tranquilo? Deus fará a seleção. Da mesma forma que o pescador faz quando ele chega do mar. Ele separa os maus dos bons. Muito bem. Glória a Deus. Então deixa eu mostrar para você agora, eu falei sobre a seleção que vai acontecer no fim do tempo, no fim do mundo. Agora eu quero te mostrar a diferença que existe entre o joio e o trigo. Existe uma diferença clara entre o joio e o trigo. O trigo estará sempre curvado por causa do peso do fruto que ele carrega. Preste atenção nisso aqui. O trigo, ele estará sempre curvado, inclinado. Eu estava dizendo para os irmãos no primeiro horário que, quando a gente fala trigo, talvez isso não fique claro na sua cabeça, porque nós não conhecemos trigo. Nós conhecemos mamão, nós conhecemos manga, não é? Então, se você imaginar um mamão, um pé de mamão, que tem uns 10 mamãos pendurados, o que é que vai acontecer com o pobre da árvore? Ela vai quebrar, não? Ela vai pender tanto que quebra por causa do peso dos frutos. O que a gente faz? Bota uma estaca. O Rafael tem um desses lá na casa dele. Os bichos têm uns mamão tão gigantes. Ele é bem baixinho e ele nasceu a gente comendo mamão na rede e lançando as sementes. Mal educado, sujando a casa dos outros, mas é assim que a gente fez. Aí, quando se deu por fé, não se sabe quem plantou aquele pé de mamão. E o bicho tem dado mamão, e é bom, é grandão. Mas ele é bem baixinho, e se você ver, ele está escorado por uma estaca, porque ele não suporta o peso do fruto que ele carrega. Se você imaginar um pé de manga, você vai ver que ela está pensa, por causa do peso dos frutos que carrega. Jesus estava dizendo que a semelhança do trigo, ele também está inclinado, porque dentro dele há frutos sendo gerados e produzidos. Mas quando você olha para o joio, ele não se inclina. Ele está sempre duro, está sempre reto, está sempre soberbo. Ele não se curva para ninguém, para nada. Por uma razão simples, não tem fruto nenhum dentro dele. O joio, diferentemente do trigo, ele é só uma casca. Parece com o trigo, mas ele é só parece, porque ele não tem fruto nenhum dentro dele, só tem uma casca. Por fora você olha e não vê diferença, só por dentro que você percebe a diferença. Então veja, essa é a diferença básica do trigo e do joio. O trigo sempre estará curvado, enquanto o joio estará sempre rígido. Não se curva com facilidade, porque ele não tem fruto nenhum.
Por isso o Senhor colherá o trigo, mas queimará o joio. O trigo tem fruto, o joio só tem palha. Tranquilo? Então essa é a diferença. Deixa eu então falar para você sobre algumas características do joio. Você já está entediado? Então pare de olhar vídeos do TikTok, dos views, e diga: eu vou passar 1 hora ouvindo a palavra. Amém? Pessoal acostumado com vídeos de 1 minuto, mas 30 segundos. Agora tem que se disciplinar para passar um tempo alimentando a sua alma com a palavra. Se você comer em 30 segundos, você vai morrer. Você tem que ter um tempo para se alimentar, senão você morre. Sim ou não? Eu vou comer em 30 segundos, você morre. Tem que parar para comer direito. É ou não é? A palavra é do mesmo jeito. Então vamos para algumas características do joio, e eu espero que você aprenda algumas coisas aqui. Primeira coisa, o joio ele é uma erva daninha. Erva daninha é aquilo que a gente chama de mato. A erva daninha ela é um tipo de mato que nasce espontaneamente em local e momento indesejado e interfere negativamente nas plantações. Olha isso aqui. A erva daninha ela nasce em local e momento indesejado e ela interfere nas plantações. A erva daninha ela não tem lugar para nascer, ela nasce em todo lugar. O agricultor que passar o seu trator na roça e depois guardar o trator por um tempo, quando ele prestar atenção, o pneu do trator está cheio de mato. O que foi que houve? Erva daninha. Ela é danada. Ela cresce em tudo quanto é lugar. Onde você imaginar, erva daninha cresce. Agora, qual é o problema da erva daninha? É que ela existe para ela competir com aquela árvore frutífera. O agricultor, quando planta, ele vai ter que arrancar as ervas daninhas para que não prejudique a sua plantação de arroz, feijão, milho, não é? Porque as ervas daninhas, elas querem beber a água que é da árvore frutífera. Ela vai querer a luz do sol, que é da árvore frutífera. E ela vai querer os nutrientes, que é da árvore frutífera. Então a erva daninha, ela vai querer destruir aquilo que produz fruto. Isso diz alguma coisa para você? Que eu quero dizer que se você é trigo de Deus, e se você está gerando para Deus, tenha certeza, vai nascer erva daninha no pneu do trator parado. Você não precisa aguar. Toda planta frutífera, você precisa cuidar para que ela receba água. Você precisa cuidar para que ela receba luz do sol. Você vai ter que adubar aquilo para dar fruto. Mas a erva daninha não precisa não. O que a Bíblia diz, porém, é que a erva daninha, ela é do diabo. É o diabo que plantou a semente do joio. Mas a semente que produz fruto, que alimenta multidões, foi Deus que plantou. E essa precisa ser cuidada. Para que essa seja cuidada, eu tenho que prestar atenção no joio. Então a primeira lição a primeira característica que a gente vê do joio é que ele é uma erva daninha. Segunda característica é que o joio ele é plantado pelo inimigo. A Bíblia fala, algum inimigo é que fez isso. O homem tinha plantado um roçado de trigo e de repente apareceu o joio. Eles foram lá no Senhor e perguntou, o que aconteceu? Nós plantamos trigo, como é que tem joio? Aí o homem respondeu, um inimigo fez isso. Um inimigo faz isso. Então pode ser que existam lugares que tenha pessoas que estão querendo sufocar e matar você. Mas é simplesmente porque você está produzindo alimento para o mundo. Você está produzindo alimento para a terra. Você é trigo de Deus para a terra. E o joio não vai ficar tranquilo com isso. Ele vai levantar. Vai ter perseguição. O joio é plantio do inimigo. Aí eu vou dizer uma coisa assustadora para você. Muitas vezes vai ser crente. Ok? Desculpa eu te dizer isso. Mas foi Jesus que falou. Algumas vezes esse joio vai ser o crente do seu lado. Escute isso. E mais ainda, os joios são os próprios filhos do maligno. Nem todo mundo é filho de Deus. Estamos aqui? O que a gente aprende aqui com a parábola de Jesus, joio e trigo, é que nem todo mundo é filho de Deus. Ele está dizendo que tem um monte que é filho do maligno.
Outro dia a gente estava ouvindo a ministração de uma mulher de Deus e ela estava citando o exemplo da mosca e da abelha. E eu achei esse exemplo muito bom, eu tenho que passar sempre para vocês para a gente perceber. O que é que acontece com a mosca? A mosca, ela é uma figura do diabo. É chamado Beuzebu, pai das moscas. Né? A mosca, ela é uma figura do diabo. Então, a mulher estava contando que quando você lava uma casa, você varre uma casa, você limpa uma casa, a casa está bem limpinha e cheirosa. Entra uma mosca dentro da sua casa. Ela anda na casa toda, está tudo limpo, mas ela vai pousar em um localzinho que você esqueceu de limpar. A mosca, ela tem essa característica de procurar aquilo que está podre, aquilo que está errado, aquilo que não deu certo. Embora todo o resto esteja bom, ela só consegue ver aquilo. Existem muitas pessoas que são tipo mosca. Tudo está bom, o marido é maravilhoso, mas eu só consigo ver aquela manchazinha que não dá certo. Então eu vou falar daquilo. Eu vou falar daquilo que não presta. Mas, meu Deus do céu, é um ponto branco, é um ponto preto na parede branca. Como é que tu só pode ver, só consegue ver esse ponto preto? O cara acertou 99%, tem 1% que deu errado, então o resto tudo estraga. É a mosca, é a característica da mosca. Ele só consegue ver aquilo que você não conseguiu ser perfeito. Mas aí qual é a diferença para a abelha? A abelha, se você soltar ela no pântano, ela vai buscar uma flor. Uma abelha, se você soltar ela num lugar sujo, ela vai pousar numa flor. Tudo que ela vê é flor. Enquanto a mosca, tudo que ela vê é sujeira. A abelha, tudo que ela vê é flor. Pode soltar ela onde for. Então escute. Jesus está dizendo, existe joio e existe trigo. E ele está dizendo que o joio, ele é fruto de uma plantação, de uma semente estragada que o diabo plantou. E essa semente estragada vai produzir um filho do diabo e não um filho de Deus. Porque ele se parece mais com o diabo do que com Deus. Estamos aqui? Torno a dizer, pode ser que não esteja agradável essa conversa, mas espero que você consiga absorver algumas coisas. Irmãos, nós precisamos nos converter, amém? A ideia é essa, Jesus está voltando e ele vai vir colher trigo, não é joio. E nós temos que ter fruto de Deus na nossa vida. Fruto de Deus no nosso casamento, como é que eu estou tratando minha esposa. Fruto de Deus, como é que eu estou tratando meu esposo. Fruto de Deus, como é que eu estou tratando meu filho. Fruto de Deus, como é que esse filho está tratando o pai. Deus busca frutos. Como é que eu estou trabalhando no meu trabalho? Que tipo de fidelidade eu tenho? Que tipo de honestidade eu tenho? Como é que eu faço com os meus negócios? Como é que eu faço quando eu compro? É joio e trigo. Então, veja, o joio, uma outra característica, quarta característica do joio, é que o joio ele tem a aparência do trigo, mas ele é vazio de fruto. Então, nesse sentido, Deus está buscando fruto e não aparência. Existem muitas pessoas que são preocupadas com a aparência. Por quê? Porque eu estou preocupado com o que as pessoas vão falar de mim, vão dizer de mim. Mas a preocupação, de fato, é o que Deus está pensando de mim. O que Deus está falando de mim. Não é o que os outros estão dizendo de mim, é o que Deus está falando. Ah, quer dizer então que agora eu vou viver de qualquer forma? Também não é assim. Nós precisamos ser justos e parecer justo. Não é só ser justo. É ser e parecer. Mas o que eu estou dizendo é que nós podemos dar tanta ênfase no parecer, que nós esquecemos que nós precisamos ser, não parecer. O joio, ele parece com o trigo, mas ele não tem fruto do trigo, só parece. E o Senhor disse, se você tiver só aparência, eu vou lhe queimar. Você vai ser jogado fora, não vai dar certo. Estamos aqui? Então, nós não vamos ficar só com aparência. Eu pareço que sou. Não, irmãos, eu vou ter que ser, não é parecer, ser. Então, eu não pareço apenas que eu sou de Deus, eu sou de Deus. Estamos aqui? Então o joio ele parece, mas eu não devo me meter nesse negócio. Por exemplo, tem uma questão que Jesus fala em Mateus capítulo 6, que é assim,
quando jejuardes, lavem o rosto, para que não pareçam aos homens que vocês estão jejuando. Quando vocês forem orar, vão para o profundo do quarto de vocês. Não vão lá para a esquina, não. Para que as pessoas olhem e digam, olha o justo, olha o santo. Não. Deus quer ver você no secreto. E no secreto, Ele vai te recompensar. Então, Deus não é o Deus das aparências. Ele é o Deus do secreto. Deus encontrou Davi detrás das malhadas. É nesse lugar secreto, onde eu estou com Deus, que Deus quer me encontrar. Então, não é a aparência que eu devo buscar, mas agradar a Deus na minha intimidade e no meu secreto. Amém? Pode ser que as pessoas falem mal de mim, mas o que é que importa? Se Deus fala bem de mim. Qual é o testemunho de Deus sobre mim? Amém, queridos? Então veja, o joio, ele se preocupa com a aparência, o trigo, ele se preocupa com o fruto. Qual é o fruto que eu estou gerando? Esse é o que de fato importa. Outra coisa, terminando essa parte das características, ele diz que o joio são os que servem de tropeço e praticam iniquidade. Tenha paciência, só mais um pouquinho. Guitarrista ungido, me ajuda aí. O povo tem que chorar quando ele tocar, amém, irmãos? Se não chorar, dê um beliscão, ajude o profeta, porque ele só é aprovado se o povo chorar quando ele tocar. É igual Davi, né? Quando era ungido aí. Então escute isso, irmãos. Qual é a quinta característica do joio? Deixa eu repetir para você aqui. Primeira característica do joio, diga comigo, ela é uma erva daninha. Você se lembra o que a erva daninha faz? Ela mata aquilo que produz fruto. Então eu devo arrancar as ervas daninhas. Eu devo lidar com elas. Porque ela tem um propósito de matar, de arrancar a energia, de arrancar a água, os nutrientes, a luz daquilo que está produzindo fruto. Segunda característica, o joio, ele foi plantado pelo inimigo. Terceira característica, o joio, além de ser plantado pelo inimigo, ele é filho do inimigo, por causa dos frutos que ele gera. O joio tem a aparência do trigo, é a quarta característica, mas ele é vazio de fruto. A quinta característica é que o joio, ele serve de tropeço e ele pratica iniquidade. Deixa eu te mostrar isso aqui. Essa palavra tropeço, ela vem da palavra escândalo, e ela se refere à pessoa através da qual alguém se afoga no erro ou no pecado. Escute isso. O que é que significa tropeço? O joio, ele é tropeço, ele serve de tropeço. Tropeço é aquela pedra que tem no meio do caminho. Você está andando desavisado, né? Olhando para o céu. Aí de repente você taca o dedão numa pedra ali e arrebenta a cabeça do dedo. Aquilo é uma pedra de tropeço. Então, Jesus está dizendo que o joio, ele é tipo isso. Ele é uma pedra de tropeço. E nesse sentido significa o quê? São pessoas através das quais outras pessoas se afogam naquilo que é errado. Por exemplo, existem pessoas que hoje estão nas drogas porque alguém as introduziu nas drogas. Existem pessoas que estão no crime porque alguém as introduziu no crime. Existem pessoas que são bêbadas porque alguém as introduziu na bebedeira. Existem pessoas que estão no adultério porque um amigo disse: é massa adulterar, é bacana fazer isso. Então essas pessoas, o Senhor disse, você é pedra de tropeço. Você é a pessoa através da qual outras pessoas vão se afogar no próprio pecado. Então o que o Senhor disse? Isso é um tipo de joio. É um tipo de joio. A outra característica que ele disse é que o joio, ele pratica iniquidade. Iniquidade significa maldade, pecado, desprezo, violação da lei de Deus. Então isso é o que o trigo faz. Aliás, o joio faz. Mas qual é a ideia de Deus? É que nós sejamos trigos. O que significa dizer que quando você se aproxima de pessoas, essas pessoas devem desejar Deus,
querer mais de Deus. Uma das características que Jesus fala é que vós sois sal da terra. É verdade que o sal, ele salga, mas uma das características do sal é que ele também causa sede. Se você comer uma carne salgada, se você comer um peixe salgado, garanto para você que logo em seguida você vai querer beber litros de água, porque você estará muito sedento, porque você se alimentou de algo muito salgado. O que Jesus está dizendo é que se você é sal de Deus, quem andar perto de você vai querer mais de Deus. Ele vai desejar ter o que você tem, carregar o que você carrega, ter a paz que você carrega, ter a intimidade de Deus que você tem, ouvir Deus como você ouve, se relacionar com a palavra como você se relaciona. Então perceba a diferença que existe entre o trigo e o joio. O joio, você vai se aproximar dele e ele vai desejar mais pecado, mais distante de Deus. O trigo, porém, quando se aproxima do trigo, você vai querer mais Deus, mais sede de Deus, mais vontade de Deus. O que o Senhor está dizendo é que Ele mandará o Filho do Homem, os seus anjos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam iniquidade. Então, se a pessoa decide ser joio, ele vai ser colhido pelos anjos de Deus para ser queimado. Então nós aprendemos algumas lições com essa parábola. E eu quero falar para você quais lições a gente poderia aprender. A primeira lição é que somente Deus é competente para fazer a separação entre o joio e o trigo. Ninguém mais pode fazer. Ou seja, eu não posso olhar para você e dizer você é joio. E eu nem posso olhar para você e dizer você é trigo. Isso é muito bom. Porque eu não preciso julgar ninguém. Eu só tenho que julgar quem? Eu mesmo. Eu não preciso olhar para ninguém. Eu só preciso olhar para mim mesmo. E qual é a pergunta que eu vou fazer para mim? Eu estou produzindo fruto de Deus no meu espírito? Eu estou produzindo fruto de Deus na minha vida? Eu estou produzindo fruto de Deus na minha relação com a minha mulher, com o meu filho, por onde eu ando? Eu estou produzindo fruto de Deus. Então, quem que eu devo julgar? Eu mesmo. Mas não é meu papel julgar o outro. Só Deus é competente para fazer a separação entre o joio e o trigo. Muitas vezes eu estou em velório e as pessoas chegam e perguntam: pastor, foi para o inferno ou para o céu? E eu disse: cidadão, eu vim aqui para consolar as pessoas. Eu não vim para dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eu posso te dizer o que está certo e o que está errado à luz da palavra, mas eu não posso dizer foi para o céu nem foi para o inferno. Essa parte cabe a Deus, não é minha. Segunda lição, você entendeu a primeira lição? Somente Deus pode dizer quem é joio, quem é trigo. Os homens disseram: queres que arranquemos? Ele disse: não, deixa crescer junto. No dia da colheita, os anjos do Senhor fará a separação. Não é o homem que faz, Deus fará. Eu acho isso maravilhoso. Segunda coisa que nós podemos aprender é que nós temos a certeza de que existe o fim do mundo. Porque o Senhor disse: no fim do mundo isso acontecerá. Então haverá um fim do mundo. E nesse tempo do fim do mundo haverá uma prestação de contas com o divino, com Deus. Por que isso aqui é importante? Então, primeira coisa, certeza de que haverá um fim do mundo. E a segunda certeza é que haverá uma prestação de contas com o divino. O que é que a gente aprende com isso aqui? É que nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Sim, nós somos. Só não somos livres para colher o que quisermos. Nós somos livres para plantar, mas não para colher. Porque aquilo que eu plantei é o que eu vou colher. Estamos aqui? Então escute, se o que eu tenho plantado é joio, o que é que eu vou colher? Joio. Eu não tenho como fugir disso, a não ser que eu mude a semente. Então veja, a primeira certeza é que existe um fim do mundo. E escuta, e nós estamos próximo desse fim. Se você é inteligente, você olha para o que está acontecendo no mundo, só se você for tolo para não perceber.
quanta coisa está acontecendo. Por exemplo, a ideia de que estão criando, já criaram ou vão criar uma Bíblia pela inteligência artificial. Robôs vão criar uma Bíblia perfeita. E nessa Bíblia perfeita vão tirar tudo aquilo que está errado. E o que é que está errado? Aquilo que confronta o meu pecado. Eles vão criar uma Bíblia que o homem vai gostar dela. Mas o que eu vejo no livro do Apocalipse é o Senhor dizendo assim: bem-aventurado o que lê as palavras desta profecia, porque próximo está o cumprimento delas. E no final do livro do Apocalipse o Senhor disse: ai daquele que retirar qualquer palavra desta profecia, porque virá sobre ele todas as pragas descritas neste livro. Quem foi que imaginou que alguém algum dia ousaria criar uma Bíblia e tirar dela partes? Quem imaginou isso? Deus sabia que os homens, na sua arrogância, iriam querer criar um Deus de acordo com o seu ego inflado. Se o nosso Criador diz: o que você está fazendo é errado, quem somos nós para dizer o contrário? Ele disse: é errado, muda teu comportamento. Mas ao invés de mudar comportamento, vamos mudar a Bíblia, porque ela nos confronta. Isso é homofóbico, isso é xenofóbico, isso é autoritário. É não, filhão. É o Deus que criou os céus e a terra dizendo: arrependa-se, converta dos seus pecados, para que eu sare a tua terra. E não existe outra forma. Então nós estamos chegando num tempo que os homens vão arrancar partes da Bíblia que lhes incomoda. Ah, isso me incomoda, isso me confronta, eu não quero. Vamos arrancar da Bíblia. Isso muda alguma coisa? É como se um homem doente de câncer chegasse e disse, o médico dissesse: o tratamento aqui é... O que é? Quimioterapia? O tratamento aqui é quimioterapia, irmão. Aí ele disse: isso é ofensivo para mim, eu quero AS. Porque quimioterapia é agressivo, isso é homofóbico, isso é xenofóbico, isso é fascista, isso é preconceituoso. Imagine que um médico foi processado porque disse para uma mulher que ela estava gorda. Isso é ofensivo. Mudou o fato de você estar gorda? Não, você continua gorda. E se não mudar, vai morrer de tão gorda que está. E ei, o fato de arrancar páginas da Bíblia não muda nada. No final de tudo haverá uma seleção. Todos terão um encontro com o divino. Haverá uma prestação de contas. E disso não há quem escape. Então a segunda lição que a gente já aprende é isso: que existe um fim do mundo e que haverá uma prestação de conta. E é a certeza de que quem for joio será lançado na fornalha de fogo. Terceira lição é que o trigo e o joio devem crescer juntos, enquanto aguardam o dia. Então será possível fazer a separação. Quando será o dia em que vai haver separação entre joio e trigo? No dia em que o Senhor for procurar fruto. Então ele diz: deixa crescer junto até aparecer o fruto. Aí eu vou fazer a separação. Porque só o trigo de Deus tem fruto. O joio não tem fruto. Só parece que tem, mas não tem. Quando você abre a casca, tem nada lá dentro. Então, existe um texto em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, que o Senhor diz assim: melhor é o fim de uma coisa do que o seu começo. Escute isso: melhor é o fim de uma coisa do que o seu começo. Por que isso é tão maravilhoso? É porque na vida nós vamos errar, na vida nós vamos cair, na vida nem sempre nós vamos estar aprovados. Mas Deus disse: dá tempo, dê tempo, porque ainda está crescendo. Deus está esperando chegar o fim.
para ilustrar melhor o que eu estou lhe dizendo, a minha nutri espiritual, ela diz assim: às vezes eu vou para lá, perdi 1 quilo, depois eu fui e ganhei 2. Aí eu digo: minha irmã, tá difícil. Aí ela diz: pastor, é até Jesus voltar. Não desista ainda. Ei, amados, eu disse para ela: nutrição é altamente espiritual, tem tudo a ver com a graça, tem tudo a ver com o evangelho. É muito bom ilustrar as verdades bíblicas através da nutrição. Escute, não deu certo hoje, mas o fim é melhor do que o começo. A expectativa de Deus é no fim, porque enquanto você está vivo, Deus está dizendo: vamos mudar de atitude. Você ainda pode ser trigo de Deus, você ainda pode mudar essa semente. Eu ainda confio em você. Ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de reconciliação, ainda dá tempo de mudar as coisas. Ei, ainda há tempo. O fim das coisas é melhor do que o seu começo. Deus tem uma expectativa no fim, quando Ele vai abrir você e olhar dentro. Tem fruto de Deus aqui. Ei, tem fruto de Deus aqui. Ele fez boas escolhas, ele tomou boas decisões, ele deu uma resposta positiva ao meu amor. Ele não se confiou dizendo: Deus me ama, posso gastar todos os meus créditos. Não, é porque Ele me ama que eu devo devolver esse amor a Ele. O Senhor diz assim: vocês me amam porque eu amei vocês primeiro. Então o amor de Deus deve ativar em nós o nosso amor por Ele. Então escute, o fim das coisas é melhor do que o seu começo. Existe um tempo certo para Deus abrir o coração e olhar o fruto lá dentro. Eu acho isso tão maravilhoso, porque a graça está sempre dizendo: é possível, dá certo, eu acredito em você, eu tenho expectativa no fim, vai dar certo no fim. Não desiste, persevera. Os que retrocedem não são os que creem. Eu não tenho prazer nos que retrocedem, eu tenho prazer nos que crescem, eu tenho prazer nos que perseveram. Irmãos, a Bíblia fala que pela perseverança os antigos alcançaram a promessa. Aqui a gente quebra outro paradigma, porque a Bíblia fala: pela fé sois salvos. Mas existe uma parte que o Senhor diz assim: eu estou esperando a sua perseverança, não é só a sua fé. Porque às vezes você tem fé, mas desiste tão fácil. É necessário perseverança. Tinha uma música antiga que eu não gosto dela, ela está errada, mas ela ilustra bem. A música dizia: tropeça aqui, ou cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Não está certa essa letra, a gente não devia cair não, mas acontece, poxa vida. E qual é a expectativa de Deus? Caiu, levanta, irmão. Tropeçou, levanta. O fim das coisas é melhor do que o seu começo. Eu tenho expectativa em você. É até Jesus voltar. Aleluia! É até Jesus voltar. O meu papel, quarta lição, nessa parábola de Jesus, não é saber quem é o joio e quem é o trigo. Essa parte é com Deus. Mas qual é o meu papel? O meu papel é crescer e dar frutos para a glória de Deus. Aleluia! Eu não tenho que estar preocupado com quem é joio e quem é trigo. Eu estou preocupado se eu estou dando fruto para Deus, se eu estou crescendo em Deus, para a glória de Deus. E no dia da colheita, eu esteja ao lado daqueles que estão com Cristo e não daqueles que são palha, cujo fim é ser queimado. Eu vou repetir isso aqui de novo. O meu trabalho, o meu papel nessa parábola de Jesus não é saber quem é joio e quem é trigo, mas meu papel é crescer e dar fruto para a glória de Deus, para que no dia da colheita eu esteja ao lado daqueles que estão com Cristo e não daqueles que são palha, cujo fim é ser queimados. Amém? Então qual é o meu papel? Crescer e dar frutos para Deus. E no dia da colheita eu estar do lado daqueles que são de Cristo. A quinta lição que eu aprendo aqui é dar certeza de que os justos serão recompensados. Porque a Bíblia fala: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O que eu aprendo nessa parábola é sobre a certeza de que vale a pena ser justos.
porque haverá uma recompensa. Eles resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então pode ser que muitas vezes você está sendo fiel a Deus e você olha para a sua vida e diz: está valendo a pena. E talvez pode ser que por algum momento você diz: rapaz, o que eu fiz da minha vida? E o que Deus está dizendo é: persevera, persevera, porque há uma recompensa que é dos justos. Vocês resplandecerão naquele dia como a luz do sol. Vocês resplandecerão. Irmãos, a gente não consegue imaginar o que é isso. O que o Senhor fala é que será enxugado dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais tristeza, não haverá mais choro. Você será trazido, porque o Senhor fala que quando Ele enviar os seus anjos vão colher o trigo de Deus e vai levar para o armazém de Deus. Aonde é que está o armazém de Deus? No céu, irmãos. É lá que estão as riquezas dele. É lá que está o resultado do seu penoso trabalho. Então diz que os anjos de Deus vão colher e levar para lá, para o armazém dele. Então há uma recompensa para o justo. Há uma recompensa para aquele que teme a Deus. A Bíblia fala que naquele dia você verá a diferença entre o que teme a Deus e o que não teme a Deus, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então você ouvirá do Senhor a voz que diz: entre, bendito do meu Pai, venha, possua por herança aquilo que está preparado para você. Há uma recompensa. Jesus faz questão de encerrar a parábola dizendo: vale a pena ser justo. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: de tudo isso que nós falamos, o que é que a gente pode então pegar para nós? Seja um trigo de Deus. Escolha ser um trigo de Deus. Cresça para a glória de Deus. Dê fruto para Deus. Faça coisas que glorifiquem a Deus. Deseje estar no dia da colheita ao lado daqueles que estarão com Cristo. Não queira estar do lado daqueles que são palha, cujo fim é ser queimado. Prepare-se para o fim. Não seja joio, mas trigo de Deus. Então quero perguntar se você quer Jesus. Se você quer virar crente. Se você quer virar trigo de Deus. Trigo de Deus. O mundo está perdido. E ele está sendo preparado para quando o anticristo dominar a terra. A Bíblia fala que haverá um sofrimento na terra de tal maneira que nunca houve antes. Mas aos que são justos, o Senhor disse: nascerá o sol da justiça. E eles serão como animais, como bezerro solto na estrebaria. Se você já viveu no interior, se você já cuidou de bicho, é uma visão maravilhosa. Seja jumento, seja uma vaca, seja um bezerro, quando eles soltam e correm e pulam e fazem barulhos porque eles estão tão alegres. O Senhor disse: vai acontecer assim com o justo. Ele vai estar tão feliz, ele vai correr, pular e gritar e glorificar de tal forma que ele não sabe como se conter diante de tanta alegria. O Senhor disse: assim será com o justo. Então o convite de Deus, irmãos, é por isso que eu estava dizendo hoje lá em casa. A minha filha estava dizendo: rapaz, tu está fazendo apelo bem, viu? Eu disse: eu não sei fazer apelo. Mas ela disse: não, o senhor está fazendo direitinho. Por que eu não sei fazer apelo? Porque, irmãos, a verdade de Deus é tão tremenda que nem precisaria fazer apelo. É igual acontece em Atos dos Apóstolos. Depois que Pedro pregou, o povo é que foi a Pedro e disse: o que faremos? O povo é que perguntou: o que faremos? Não é eu dizendo: por favor, vem para Deus. Como quem vende uma televisão quebrada, como quem vende um carro com motor batido. Não, irmãos, eu estou falando da boa nova de Deus, boa nova de salvação. É Deus dizendo: vim buscar você para casa. Vim buscar você para casa. Irmãos, nossa vida vai acabar daqui a pouco. São poucos nossos dias aqui na terra. E nós precisamos tomar algumas decisões com relação à eternidade. Nossa vida é bem curtinha. Se nós escolhermos viver vida de joio, não vai ser bom o nosso fim. Jesus já falou, vai ser queimado. Mas se eu escolher ser trigo de Deus, Ele fala: eu vou colher o meu trigo.
Eu vou ordenar aos meus anjos, escolherá o meu trigo e levará para o meu armazém, porque você é meu povo, é minha propriedade, eu serei o seu Deus, eu serei seu pai, você será meu filho, eu andarei no meio de vós. Você terá a mesma cidade de Deus. Mas eu vou parar por aqui, porque eu já estou adulando demais. E você tem que saber o que você quer da sua vida. Então, nesse instante, se você está percebendo seu braço pesado, pede ajuda a alguém e diz: me ajuda a levantar meu braço, que eu não estou conseguindo não. É verdade, irmão, isso acontece. Tem pessoas que querem se levantar, as pernas estão presas, não conseguem se levantar. Tem um negócio, um teco que acontece na hora que você recebe um chamado para a salvação. Existe uma luta, existe uma briga. Os seus olhos precisam ser abertos. Mas hoje você ouviu a palavra da salvação. E a pergunta é: quem deu crédito à nossa pregação? E você vai ter que dar uma resposta. Eu terei que dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Envia-me a mim. O Senhor falou comigo. E quando você der uma resposta, você verá o anjo do Senhor com uma brasa viva tocando os teus lábios, dizendo: foi removida a tua iniquidade. Aleluia. Foi removida a tua iniquidade. Agora você está pronto para viver na presença do Eterno. Aleluia. Quero orar por você, irmãos. Amém? Tem alguém para entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Aleluia. Fique certo do que é que você vai se arrepender, do que é que você vai jogar fora, qual lixo você vai jogar fora. É uma troca, irmãos. Amém? É uma troca. A gente só esquece um amor com outro amor maior. Aleluia. Não sei se você já viram isso em alguma música sertaneja, mas como é que a gente esquece um grande amor com um amor maior? Aleluia. Então, se você está amando o mundo, se você está se prostituindo com o mundo, Deus está dizendo: você precisa conhecer um amor maior. Na hora que você conhecer o amor maior, o amor do mundo morre, acaba, destrói. O brilho dele se acaba. O Senhor disse que o reino dos céus é como um homem que estava buscando tesouro, e ele encontrou uma pedra preciosa. E quando ele viu aquela pedra, ficou tão encantado com o brilho dela, que correu em casa, vendeu tudo que tinha, botou a mulher para fora de casa: menino, saiam para fora de casa. Eu vendi até a casa, vendi carro, vendi casa, vendi cavalo, jumento. Papai, o que houve? Meu filho, eu descobri uma pedra preciosa. Vamos lá, meu filho, sai de casa, porque o dono dessa casa já vem se apossar. Me dá o dinheiro, porque eu quero comprar aquele terreno, porque dentro do terreno tem uma pedra preciosa. Ei, irmão, a pedra preciosa é Jesus. Quando você topa com ela, você não vai pensar duas vezes em vender tudo que tem para comprar o terreno e ganhar aquela pedra. Quando você encontra Jesus, o brilho da pedra do mundo se acaba e você só vê o brilho da pedra afogueada do céu. É quando Deus abre os nossos olhos, é quando Deus abre o nosso entendimento e tudo é trocado, tudo é revirado dentro de nós. Nós éramos cegos e agora vemos. É uma cegueira, estou falando para você. É como o porco desejando lavagem e Deus dizendo: eu tenho um quarto limpo para você. E o porco dizendo: não, eu quero é lavagem, eu gosto de lavagem, eu gosto de lama. E Deus dizendo: eu tenho um quarto perfeito para você, eu tenho uma casa de príncipe para você. Como que você deseja lavagem? É porque os olhos não foram abertos ainda. Na hora que os olhos são abertos e você se percebe, você diz: meu Deus, como que eu vivi nisso tanto tempo e eu não percebia? Aleluia. Vamos orar? Após essa oração nós temos um vídeo para mostrar e depois nós vamos para casa. Amém? Nós já vamos encerrar o nosso culto.